Então, na quinzena aí de aplicativos, a primeira, a gente vai estar trabalhando com vocês a ferramenta do Word, que é aí, são dicas e as principais funções. Apesar de muitos alunos já terem feito curso em algum momento, já terem realizado tarefas no Word, no seu trabalho, da escola, em casa, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem o acesso ou que tem muita gente com dificuldade, porque às vezes foi ali na força, começando a mexer no Word, mas a pessoa não tem assim noção de muitas funções, ela vai meio que capengando com o Word. Então a gente vai falar das dicas e também dos atalhos que vão facilitar a vida de vocês. O objetivo aí principal é que vocês possam começar já a estar usando essas ferramentas, essas aplicações para a área profissional de administração. E aí é igual quando o aluno fala assim, eu não gosto de cálculo. Mas aí o aluno ele vai encontrar cálculo, nem que seja para ele calcular lá se o pagamento dele está certo, o cálculo dele. Ele tem que ter uma noção. Antigamente a briga do ADM era contabilidade. E aí, não gosto de contabilidade. Se eu tiver uma empresa, eu vou contratar um contador. Beleza, mas você tem que saber pelo menos o mínimo para ver se aquilo que o contador está fazendo é certo ou não. Então a gente também vai ver aí por conta disso. E aí, das aplicações para escritório, a gente vai começar com essa do Word, que é de editor de texto, usando formatação básica, organogramas, desenhos, figuras, mala direta e etiqueta. E aí o pacote Office, todos vocês já devem ter tido contato, visualizado aí. Lembrando que a gente, quando compra um computador, dependendo, né, tem a opção de vir com o pacote Office, ou às vezes eles cobram lá um valor a mais para colocar o pacote Office. Só um minutinho que eu vou só travar aqui. Pronto. E aí o pacote Office, ele pode ser comprado. Para vocês que são alunos da ETEC, tem uma opção que aí, agora que vocês estão mais conectados do que nunca no Teams, tem a opção de usar o pacote Office gratuitamente. Então, não tem nenhum problema quanto vai comprar o computador, não tem um pacote Office, não tem dinheiro para comprar ali ou é muito caro. Não tem problema porque a parceria da ETEC com a Microsoft não inclui só aqui a das aulas do Teams, inclui também você ter acesso gratuitamente ao Windows e aí a todo o programa Office. É claro que se você comprar o computador com Linux, dá até para baixar lá o Office, o Windows, mas o Office no Linux para rodar ele não vai rodar porque ele é pro sistema Windows, tá? Aqui também tem computador que tem esse sistema de aplicativos para trabalho, que aí ele é o LibreOffice. O LibreOffice ou o OpenOffice, depende aí como é que tá, quem tem esse modelo. Até para o celular também tem para trabalhar. Geralmente ele vem no Linux. Quem tem o Linux, que é esse que tem o desenho do pinguim, vai ver que tem instalado. O meu notebook, por exemplo, eu não consigo acessar o Teams porque ele não me dá a opção de atualizar, mas ele é Linux. E aí eu trabalho aqui com essas ferramentas que, pela cor, vocês até conseguem identificar aí que é a mesma coisa, ó. O Word aqui é o azul, que é o editor de texto. Esse aqui eu acho que chama de Calc, que é o verde, é o do Excel. O PowerPoint aqui, que é de apresentação. Esse aqui das figuras, ele usa como se fosse um editor lá de imagens, mas é bem básico. E aqui do Access, que aqui também nesses itens aqui ele não está aparecendo, mas ele funciona como se fosse um Access, que é um banco de dados. E aí das ferramentas que a gente tem do Office, a gente tem o Outlook, que é o e-mail aí que todos vocês devem estar
usando, mesmo quem tem e-mail do Google, agora tem o Outlook por conta do e-mail da ETEC. E aí, esse e-mail da ETEC, você entrando lá no e-mail institucional, sem ser pelo Teams, você pode ser que tenha algumas mensagens do Centro Paula Souza, com informativos, avisos. Por exemplo, amanhã o governador vai dar a coletiva para falar sobre a quarentena. E aí pode ser que você receba alguma instrução aqui no Outlook que é do Centro Paula Souza. Se você tem um e-mail Microsoft, claro que vai aparecer lá. Mas o seu e-mail, desculpa, o seu e-mail da Microsoft, que é o Hotmail, você vai entrar pelo Outlook, mas o e-mail da ETEC, ele também funciona no mesmo sistema. E aí se você perceber a capacidade de armazenamento, ela é bem maior do que você faz uma conta lá, entrando lá, o meu Leonardo Manager que eu tenho, que é bem inferior a capacidade. O Excel, que é o editor aí, de planilhas, que ele é usado para construção de planilhas. A gente vai ver o Excel depois, na próxima quinzena. PowerPoint de apresentação. O mais legal é que vocês já devem ter usado eles aqui na própria aula da ETEC para apresentar algum trabalho, ou às vezes na aula o professor Luiz Cláudio costuma dar o Excel em cálculo financeiro, principalmente para fazer o price, o saque lá. O Word que a gente vai estar estudando hoje, que é do editor de texto. E aí a gente começa por ele. Caso for tendo dúvida, eu tenho tentado olhar aqui a barra do chat aqui na lateral, mas aí vocês pedem para falar, ou então escreve aí, que aí a gente vai tirando a dúvida, tá bom? A professora França também está aqui na tela, então como eu abro aqui o meu de apresentação, eu fico sem visualizar o chat, que eu estou só com o computador aqui hoje. Eu faço aqui o intermédio. Ah, obrigado. Então, ó, pelo Word, a gente consegue aí, de uma forma mais fácil, mais organizada, trabalhar para criar relatório. No Excel dá? No Excel dá também, mas você vai ver que você vai ter que adequar a célula lá para você poder trabalhar. Tem empresa que cria os formulários tudo no Excel, e aí como se fosse o Word, que seria o mais comum de encontrar em outras empresas. Para elas é o Excel, tanto para fazer coisa de planilha quanto para fazer de texto. Documentos oficiais também no Word são usados, então ofício, memorando, comunicado. A professora Denise, que trabalha geralmente com isso com vocês, na sala, pode ser que ela ponha para vocês fazerem na folha, tal, ou mandar por e-mail, fazer impresso. E aí, geralmente, vocês vão usar o Word para fazer. E também eu gosto, quando eu trabalho com aplicativos, de dar uma ênfase que nos trabalhos acadêmicos, uma das maiores aplicações nesse momento inicial, que muitos ainda estão no ensino médio, outros estão buscando estágio aí, que é o TCC. É assim uma forma que vocês vão acabar trabalhando com o Word. Lembrando que vocês só vão ver isso no segundo módulo, mas agora é a hora de vocês já começarem a adequar os trabalhos da ETEC para quando chegar no TCC vocês já estarem aí craques na questão das regras. Para abrir o Word, a gente tem aí lá, quando você aperta em todos os programas ou naquele botãozinho do Windows, ele tem lá a opção do Office e aí tem a opção do Word. No da ETEC, que eu falei que é gratuito, ele te dá a opção mais nova aí do Word para fazer o download. Agora, se você no teclado aí colocar, quem tiver com computador ou notebook, o botãozinho do Windows mais R, ele vai abrir uma caixinha de texto. E aí você põe o in Word que ele vai direto no Word. Até deixei marcadinho aqui esse botão do Windows, que aí ali você, se fizer ele com R, ele abre o in Word e você... Oi? Tá aí? Tá aí. Ver se consigo fechar o microfone dela que abriu aqui. Pronto, foi. Bom, continuando. E aí a gente tem a tela que vocês já devem ter encontrado. Até na ETEC, um detalhe importante, gente, quando a gente for trabalhar com o Word,
Cada lugar você pode perceber que ele vai ter uma disposição aqui, um layout diferente por conta da versão. Isso daí não gera tanto impacto, mas às vezes você vai procurar o que você está acostumado na barra lá e pode ser que ele não esteja ou esteja em outro lugar. Então também depende da versão do Word. Primeira dica aí para vocês poderem já anotar, quando eu quero abrir um documento novo, de repente está digitando e aí você quer abrir um outro documento sem precisar ir lá, clicar de novo para abrir o Word, você já dá um Ctrl+O que ele vai e já te abre um Word novo ali, um documento novo. O Ctrl dá para fazer várias funções, então também tem que tomar cuidado, porque se você apertar a função errada, de repente você vai apertar ali, aperta o P, ele dá para imprimir. Então, cuidado, porque aí é o Ctrl+O que vai habilitar essa função do novo. E aí, quantos documentos você quiser abrir. Hoje até eu estava fazendo uma correção de um documento, e aí eu tinha que ir inserindo algumas informações em outro, e aí ele já fica mais fácil, porque você vai oscilando no teclado, usando aí o Alt e o Tab. Que aí o Tab, esse aqui, ó, onde está o laser, você vai aperta o Alt e o Tab, ele vai oscilando. Deixa eu até pôr aqui, não está escrito no slide. Que aí ele oscila entre as telas. A gente vai começar a ver agora a parte da formatação. E quem puder, e aí já acompanhando com a gente o Word, já abre para poder ir acompanhando as funções. Quem tiver aí no caso do celular e não tiver como abrir o Word, que eu acho que o Edivaldo aqui sinalizou isso, não tem problema, vai assistindo, vai vendo aí os slides para vocês poderem estar acompanhando como funciona e anotando as dicas. Porque a ideia da aula foi pensada para os dois casos, para até poder ajudar o pessoal aí. Então, ó, primeira coisa, para a gente começar a trabalhar, a gente vai pegar um texto aleatório usando essa função aqui, que é a função igual, o rand, aí você abre parênteses, coloca 2,3 e fecha. E aí, com isso, ele vai aparecer aí no 2 aqui, ó, a quantidade de parágrafos, e o 3 é a quantidade de linhas que ele vai criar aleatoriamente. Então, eu vou já deixar aqui, conforme eu for falando, eu vou mostrando já a tela aqui para vocês do Word, tá bom? E aí vocês já acompanham, já tenta fazer. Se você digitar mais números, por exemplo, digitei aqui 8, aqui 10, ele vai dar mais linhas, tá bom? Então, no primeiro número aqui, ó, que é o 2, é a quantidade de parágrafos, e o segundo número é a quantidade de linhas. É um texto aleatório, olha lá, ó. Ele criou um texto aleatório, e aí tá ali, conforme a especificação do meu computador ou do meu Word, ele já tá ali programado. Por exemplo, ó, o meu aqui tá no normal, vocês devem estar vendo aí onde está o laser. Aqui a fonte, tá a fonte, ó, o calibre, que é o corpo, tá aqui o formato, e tamanho 11. Então, esse daí é o padrão que está do meu Word, mas pode ser que o seu, você olhe aí, esteja Times, Arial, depende aí como é que está configurado. Porque o padrão aqui você consegue ir alterando também e já deixa salvo para poder trabalhar. Até aqui, ó, se você olhar a régua, também ele já está num padrão, tá 15 centímetros aqui, e aí aqui o início vai do 0 a 15, ele tem 3 aqui, quase 4 ó, de margem, e pro outro lado aí ele tem 3 de margem. Tá bom? A gente vai ver tudo isso hoje. Isso, obrigado, Fran, que a Fran até colocou aí o comando, e aí a gente vai continuando. Bom, o da fonte que eu falei, vocês vão se deparar, principalmente quando a gente fala de trabalho acadêmico, o pessoal que está aí, que já fez faculdade, fez outro curso técnico, eu acho que a Patrícia é dispensada, mas ela fez o técnico lá de transações imobiliárias. E aí, geralmente, usa-se o Word
pessoal faz o TCC com a fonte o Times ou Arial. Isso depende também da faculdade, mas é importante porque você já tem que deixar adequadinho para depois no final você vai entregar o trabalho e esquece de fazer. Então a gente vai lá em fonte, aí vai alterar o tamanho da fonte. Um atalho que eu tenho para alterar o tamanho da fonte sem precisar clicar ali, eu coloco Ctrl com Shift e aí o sinalzinho aqui de mais, ó, que esse é o sinal de maior, ele vai e me aumenta a fonte. Em algumas opções também do Word, você coloca lá ó, o Ctrl e aqui o sinal, aí ele também faz esse comando de aumentar a fonte. Se quiser tentar ver, oi, boa noite, Patrícia. Se quiser tentar ver aí no de vocês se funciona, só selecionar esse daí, esse texto que já foi gerado aqui no comando do Rand, você seleciona ele e aí você aplica aqui o atalho para poder fazer o aumento da fonte. Claro que, mas eu já estou acostumado há tanto tempo com o Word que eu vou lá, clico, aumenta a fonte. Tudo bem, mas isso aí já facilita porque você não precisa ficar tão dependente do mouse. Às vezes a pessoa ela fica dependente do mouse e aí quando o mouse dá um problema, ela já não consegue trabalhar. Então você consegue ir trabalhando só pelos comandos do teclado. Léo, eu não peguei direito esse. Como que é o comando? Você coloca, para aumentar a fonte, né? Você seleciona lá o texto, aquele texto que a gente colocou aqui, ó, no Rand. Seleciona o Pode ser no texto. Ctrl T também, né? Pode também, aí você vai mudar de todo. Ctrl mais Shift e o sinal aqui de maior. Que aí ele faz esse de aumentar. Vê aí se dá. No meu foi. Foi, né? Foi. Tá bom. Ou Mas então foi- aquele outro que tem ali do lado do Windows, você vai ver que tem um outro botão também, que aí dá para fazer o aumento da fonte. Só um que deu certo. Porque eu acho que depende da versão do Windows. É que o meu aqui, ou do Word, eu não lembro se esse aqui é o O meu também não deu, 2016 ou é o não. 18. Mas, ó. Ih, o vou meu que não vai selecionar. dar mesmo, que o meu é o 13. O primeiro Então. comando deu, o segundo não. O meu eu tive que usar os 3. Aí foi. Aqui no meu, ele tá indo aumentando. Mas, dependendo da versão mesmo, ele não dá para fazer. Ó, que ele aumentou até o 16 aqui, tava no 11, eu tô com o Word aberto aqui. E o outro de colocar também o sinal aqui da chave aqui do lado do Enter, ele também tá aumentando. Mas pode ser a questão da versão mesmo do Windows aí de vocês. Ou do Word. Patrícia, não tem problema, vai acompanhando. Aí. Vitória, conseguiu, Vitória? Consegui. Então beleza. Bom, vou continuar. Qualquer dúvida, gente, aí vai falando, ou vai escrevendo, a gente vai acompanhando. Para diminuir, aí você vai fazer a mesma função, só que o que vai mudar é o último símbolo ali. Que aí você coloca Ctrl Shift e aí o outro sinal, que é o menor, ou eu vou até marcar, vou pegar aqui a canetinha que fica melhor para eu deixar marcado isso que eu estou falando. Que o laser não fica fixado. Ó, aqui, ou você usa no final esse comando. Pode ver a diferença dos dois, ó, é essa. E aí manda, aqui o comando ele aumenta a fonte ou diminui, tá bom? Isso daí ajuda porque Agora o meu foi. quem falou? A Jéssica? Isso, uhul, foi. Ah, tá. Então beleza. Porque eu tinha testado no outro, aí ele só foi o de cima, o de baixo não tinha ido. No Word de um outro notebook que eu tava aqui. Bom, tranquilo. Então esse da fonte tudo bem. Aí para a gente fazer a alteração do tipo de letra ou tipo de fonte, se também usar igual a Jéssica tinha falado, eu acho que esse comando ele vem até depois aqui. Que é o comando do Ctrl T.
Esse comando do Ctrl T, ele vai selecionar tudo. E aí, você consegue alterar a sua fonte já quando você clicar lá para selecionar e mudar. Igual eu tinha falado, no TCC, geralmente a gente pede aí, conforme a regra, o Arial, ou tem faculdade que pede o Times, que eu já fiz trabalhos aí com algumas que era Times, mas geralmente é a fonte Arial. E se de repente você está fazendo um texto ali ou quer deixar uma coisa mais estilizada, às vezes é um protótipo de um trabalho de marketing, é um trabalho de empreendedorismo e é uma empresa bem moderna, tal, você também consegue incluir fontes aqui se você não achar. No meu, tá aparecendo aí para vocês, vocês conseguem aqui ver, ó, que tem essa nuvenzinha. Ele baixa essas fontes que elas não estão instaladas no meu computador. E apesar de eu ter fonte pra caramba aqui do escritório, porque eu tenho as que eu uso no CorelDRAW. Mas você consegue entrar em vários sites e é bem pequenininho, assim, é 1 KB, 20 KB, que ele faz o download de fontes. Aí tem várias fontes. Eu tenho tem sites que você baixa um pacote inteiro já com as fontes, e aí fica tranquilo porque você consegue deixar mais estilizado. Isso é legal, principalmente quando vocês forem fazer algum trabalho, por exemplo, de planejamento empresarial que vocês têm com a professora Andréia, ou for fazer no próximo módulo de marketing, até com a Jéssica que vocês têm também, ou de empreendedorismo, e aí vocês conseguem usar para trabalhar de uma forma mais estilizada. Eu vou continuando. Eu estou tentando até fazer um teste para mostrar para vocês uma fonte que eu tenho aqui, mas eu acho que ele não vai aparecer aí para vocês. Mas depois eu deixo aqui, aí eu mostro. Se tiver dúvida, então, de novo, manda a dúvida aí que a gente vai falando, hein? Deixa eu voltar. Certo. Aqui, a gente, dentre as funções básicas do Word, e aí é outra coisa também que tem professor que às vezes ele pede o trabalho dentro da norma, é a questão da margem. E aí eu já vi o professor pegar e até medir a folha, porque quando você imprime, a medida que você definiu aqui na margem, ó, tá vendo aqui onde tem a régua, né? A medida que você definiu aqui é a medida que vai na hora de imprimir, ficar ali na folha. Então, tem impressora que às vezes você tira toda a margem aqui, ela come um pedaço, mesmo ficando dentro. E aí, na hora de trabalhar com isso, tem que ver conforme a especificação também da escola ou que o professor está pedindo. Você consegue mudar aqui em margem, ou você consegue aqui, onde tem esse sinalzinho da flecha, que aí ele abre as outras opções. Olha lá, quando você clicar, ele acaba aparecendo a opção de você definir aí a margem. Vê se abre aí todo mundo para ver se também no de vocês tem essa mesma opção que o meu. Tá todo mundo conseguindo visualizar? Sim. Sim? Beleza? Quem que é que falou? O Alexandre. Oi, Alexandre, boa noite, tudo bem? Beleza. Boa noite, tudo bem? Então vamos embora. A sua versão aí, você consegue saber qual que é a versão? Do Word? É. Então, eu tô usando aquela do NCA. Tá. Então mas é instalada no computador. Não, é a versão online, o computador não tem. Então a online ela vai ser igual a minha, então, porque esse meu aqui é o do 365. Não, beleza. Tá. Então vamos embora. Tá. Para definir isso, quando a gente tem a folha, ó, observa aqui, ó, que eu vou fazer aqui o desenho da folha. Já está aqui, na verdade. Quando a gente costuma trabalhar em trabalho que são os trabalhos acadêmicos, que são aí para ser entregues, seja no curso técnico ou da faculdade, o Alexandre até falou que tinha feito a pós,
você tem lá o padrão de formatação. Então, a faculdade, geralmente, ela pede 3 de margem superior, 3 de margem esquerda, porque geralmente o trabalho vai ser encadernado, né? Então, você tem que deixar mais. E 2 aqui, ó, no inferior e 2 aqui na direita. Isso daqui no configurar aí da margem ou da página, você consegue mudar a parte de retrato ou paisagem, que está aqui, ó, a folha em pé ou a folha deitada, também. E aí, às vezes, o aluno está lá, ele quer fazer a impressão de alguma coisa para colar um cartaz, mas ele quer fazer deitado e não sabe nem onde muda. E aí dá para você vir aqui, ó, se você voltar aqui para olhar a primeira imagem, ó, estou circulando ela. Aqui em orientação você muda para paisagem ou para retrato, ou aqui também, quando você já abrir esse que eu tinha falado, já consegue fazer a alteração e aí ele já muda o documento. Tá bom? Isso aqui é bem tranquilo, mas às vezes o aluno se perde até por conta também da versão do Office dele. Porque o da ETEC mesmo lá que a gente tem na extensão, eu acho que ele é o 2010. E aí, às vezes, quando tá na aula, eu sempre tento ver, porque o aluno ele vai estar visualizando o material de uma forma, mas lá na hora de fazer na escola ele vai fazer de outra, porque nem tudo que está aqui aparece naquela versão deles. Que pode ser também o caso de algum de vocês aí, se tiver com outra versão de Office. Ah, até a Brenda falou aqui, né? Eu acabei de abrir aqui para ver. Beleza. Brenda, depois você vê se conseguiu aí, escreve aí. A professora Fran tá acompanhando aí. Aí, continuando aqui nas funções. Ó, aqui foi aqueles que eu fui falando para ir mudando. E você aperta o OK. Se não apertar o OK, ele vai voltar do jeito que estava e não vai fazer a alteração, tá? Essas outras funções são funções que no dia a dia que você está usando ali digitando, se você já fizer no teclado, você ganha tempo, porque agora tem muita empresa que acabou demitindo, infelizmente, aí, e quem ficou com o trabalho sobrecarregado. Tem gente trabalhando de home office, mas também está ficando sobrecarregado. E aí são funções simples que a gente tem para poder usar. Então, a primeira aqui, ó, é o Ctrl N, que é o negrito. Se você perceber aqui onde está escrito negrito meu, ele está normal, mas esse daqui de baixo, ó, o texto, ele está em negrito. Esse daqui de cima que está o atalho não, porque ele está com sombreado. Se você observar aí mais pertinho, você vai ver que ele está com sombreado. Mas esse daqui ele está em negrito aqui de baixo, ó. Então, o negrito, você pode também selecionar aqui o N, como você pode entrar, quando você for começar a escrever o texto, dá o Ctrl N, ou seleciona a parte que você quer em negrito, às vezes você digitou e quer dar ali um destaque, você seleciona, põe o Ctrl N, ou clica aqui que ele vai. O Ctrl I é o do itálico, então a fonte fica um pouco deitadinha de lado, ó, observa o exemplo aí. Ctrl I é o itálico que a gente tem. E aí ela fica um pouco deitada. Isso, quando você faz um trabalho acadêmico, faz um trabalho até da escola, aí a galerinha que é do ensino médio, tem alguns professores que acabam pedindo. E aí é importante que você, quando for colocar uma palavra em inglês, eu vou pegar um exemplo aí de uma da área de administração, que eu não sei se vocês já viram. Brainstorm, por exemplo. Brainstorm, que é tempestade de ideia, né? Que aí as pessoas vão dando várias ideias para tentar chegar à solução de um problema. Quando eu vou escrever essa palavra num trabalho, ela se enquadra no itálico por ser uma palavra estrangeira. Então, sempre que tem palavra estrangeira que você vai pôr no trabalho, precisa destacar ela aí de forma do itálico. E o outro desses 3 iniciais aqui, ó, que é o sublinhado, que aí o Ctrl S faz essa função e vocês vão perceber que pode também selecionar o texto, dar Ctrl S, você está escrevendo, de repente a próxima sequência de palavras vão ser no Ctrl S, vai ser no sublinhado, você já aperta o Ctrl S e faz,
ou você depois seleciona o texto, vai lá e aplica o sublinhado. Se você até apertar aqui nessa flechinha para baixo, pelo menos nessa versão que eu tô, ele mostra outras opções de sublinhado, tipo com taxado duplo, assim, ele mostra com pontilhado, vai ficar bem reto aqui do jeito que eu tô com esse mouse aqui sem fio. Ele vai sublinhado, ele vai pontilhado, ele vai tracejado duplo. Isso também depende da versão para fazer, mas se você for em configurar lá a formatação, aqui ele também te dá a opção aí. Tá bom? Então, até deixei a tela aqui do teclado, mas eu tinha visto que quase agora até a professora Franz colocou o exemplo aí com o tecladinho, que aí você usando o Ctrl, que é esse daqui, no seu teclado aí, no notebook, no computador, e aí você só aplica depois o N, aplica o I, ou você aplica o S aí para poder chegar aí no qual efeito que você quer colocar. Estão conseguindo entender aí até agora, todo mundo? Tranquilo? Laísa, pelo celular é mais difícil mesmo, por isso que eu até perguntei, porque dá para fazer, mas no celular, para você visualizar, às vezes, todas essas funções, pode ser que fique um pouco mais complexo, porque o celular ele não tem ali naquela barrinha do menu, às vezes, todas as formas. Por isso que fica mais difícil de trabalhar. Bom, beleza. Espera só um minutinho, que aí a gente vai continuando. Como ninguém se manifestou, então a gente vai mandar, vai mandar a bala aqui na apresentação. Porque no final tem uma atividade aí para vocês tentarem fazer, e aí até quem está pelo celular tenta fazer o máximo que conseguir encaixar aí dos efeitos ou das funções, tá? Então aqui esse é o sombreado. É uma outra forma, ó, vocês podem perceber aqui que o sombreado no texto ele vai ficar igual ficou aqui o meu. Você pode aplicar no texto todo, pode aplicar em alguma parte, mais para dar um destaque mesmo. Então aqui o meu texto, que era aquele que a gente criou no Hand, eu selecionei ele, e aí de novo, quem entrou agora tem a função do Ctrl T, tem a função que você consegue selecionar, e aí você aplica e fica o texto selecionado. Pode ser tudo, pode ser uma parte. E aí aqui no Word, pelo menos nessa versão, você ao selecionar, ó, nesse baldinho aqui, você consegue clicar e escolher a cor. Sei lá, você quer colocar de azul, de vermelho. Dependendo da cor que você colocar também, a fonte pode ser que não apareça, dependendo da cor que a fonte tiver. Pode ser que fique ruim ou não dê um contraste muito bom. Mas aqui também você consegue fazer. Até no PowerPoint você consegue aplicar essa função. E aí, ó lá, ó, eu vim aqui, cliquei no balde primeiro, igual eu tinha falado. E aí aqui, escolhi o amarelo e ele aplicou o fundo amarelo aí no texto. Eu acho que esse daqui não tem muito o que ter assim dificuldade. Só depender aí da versão do Word de vocês, porque às vezes o Word que está usando ele tá com isso aqui, mas está comprimido, aí você tem que apertar lá em cima nas abas que tem, que aí ele abre essas opções. E aí, aqui no texto, uma coisa que é legal para a gente poder trabalhar é a opção de você poder inserir imagens. Porque imagina assim, eu estou num grupo de trabalho e aí no meu grupo tá a Vitória, o Alexandre, a Thaís e a Jéssica. Cada um está num lugar diferente e aí a Thaís ficou responsável por fazer o gráfico lá de uma pesquisa, o Alexandre ficou de fazer o logo, que é um produto lá da aula de EDAM, a Vitória mandou o texto, tal, a Jéssica ia fazer aquele Frankenstein, ia pegar uma parte de cada um do trabalho e ia juntar para deixar o trabalho para mandar para a professora. E aí você precisa mandar o trabalho no Word também para ela e no PowerPoint. Então, é importante ter aqui esse conhecimento de inserir a imagem, porque isso vai te ajudar na hora de você organizar o seu trabalho. Até mesmo se for, de repente, você
foi, tirou foto do local, de uma empresa, e aí pegou a foto, passou para o computador, ou mandou do celular para o computador, ou deixou a foto online no seu celular, dá para passar para o computador, aí nessa função de imagens aqui, ela acaba aparecendo. Essa imagem que eu coloquei, que está aqui, do relógio, eu fui em imagens, e aí eu vim aqui no este dispositivo, ó. Pode ver aqui que tem este dispositivo. E aí nesse eu consigo escolher uma imagem que já está salva no meu computador. A imagem, essa daí do relógio já estava aqui, que foi até daquela palestra que eu tinha feito com os outros alunos, eu mandei até para vocês lá pelo YouTube. E aí você acessa, qualquer imagem você insere no seu texto. E aí depois, claro, você estica ela, diminui, põe ela para trás do texto, põe ela para ficar dividida com o texto aí dá para você formatar essa opção. Se também você acessou a internet, você foi lá e quer copiar uma imagem, aquele famoso Ctrl+C, né, que é para copiar, você também consegue fazer. Porque aí no Ctrl+C você pega e cola a imagem e aí não tem problema porque ela fica também. Só cuidado que dependendo do site, alguns sites não permitem, ou então quando você for colar, se for uma imagem PNG, pode ser que ela fique sem fundo, pode ser que fique toda preta. Aí na hora de colar você precisa colar especial. Apertar com o botãozinho da direita, até falar disso, aperta com o botão da direita, aí ele tem lá a opção do colar especial, e aí ele cola a imagem, tá? Dúvida nessa parte aí, que a gente já tá avançando para mais coisa, e agora vai começar a ficar um pouco mais complexo para alguns. Deixa eu ver aqui do chat aqui. A Patrícia conseguiu. Não, tá de boa até agora. Então, a Patrícia, ela pode ser a opção Patrícia, que se a folha está escura, você pode ir na guia design, aí tem lá a cor da página, aí tem várias cores, aí você põe sem cor ou põe em branco. Pode ser isso. Será que é a versão do Word que ela tá? Ela acho que está no online. Cadê? Ela falou. 365. Professores, Oi. queria tirar uma dúvida. Por exemplo, essa formatação que o senhor está ensinando vai servir para a gente fazer o TCC, né? E aí até os trabalhos. A Denise, eu sei que ela já pede, assim, para fazer os trabalhos dessa forma. Certo. E a versão do que a gente tem do Word, do 365, ele tem tudo isso para a gente fazer, né? Não deixa nada a desejar se for uma assinatura de um Word baixado no computador, né? Não, essa do meu, que eu até dei esses prints aqui que a gente tá vendo, desse da ETEC. Ah, tá, entendi. Pode até ver lá em cima que fica logado o meu do e-mail lá. Eu não sei se. Nessa imagem aqui anterior, deixa eu ver. Não, não aparece aqui meu nome, mas numa outra aparecia no canto direito lá o meu nome. Mas tem tudo também. Até o aluno que estiver aí assistindo e olhando aí a sua versão do Word, você consegue fazer a instalação ou então o upgrade, dependendo da sua versão, pro sistema do que a ETEC adota, porque esse daí ele é gratuito, são acho que 5 licenças aí para todos vocês. Então, sei lá, em casa tem um computador, um desktop e aí tem um notebook. E de repente no notebook não tem instalado. Você entra lá pelo sistema do NSA, aí você vê lá que tem a opção de baixar esses programas, e aí você baixa o pacote Office, ou baixa, às vezes, só o Word que você quer. Não tem problema não, tá bom? Conseguiu mudar Mas, aí, né? quando a gente faz a baixa do Office, ele só vai funcionar se a gente estiver online, né? Para baixar, sim. Porque para Não, poder mas instalar, sim. Mas para usar, não precisa estar online, não. Para entendi. usar, você pode usar normal, sem precisar dele estar online. Porque, por exemplo, aqui do escritório, já teve uma vez que eu tava sem internet, alguma coisa tinha acontecido, tinha parado aqui. E aí eu continuei trabalhando até voltar pelo Word mesmo, normal. Pelo Word, pelo Ah, PowerPoint.
Tá Que certo. aqui o que eu mais uso é o Word e o PowerPoint. Às vezes preciso usar o Excel, mas geralmente tem um programa aqui que eu uso e ele substitui o Excel. Mas dá para trabalhar também. Beleza. Bom, então a gente vai continuar aqui pro próximo. Eu tô vendo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, com 16 dá 27, tira eu e a Francis, então tem 25 alunos aí mais ou menos. Eu espero que o pessoal, sei lá, o motivo, mas que depois possa acompanhar a explicação para poder ir fazendo e até para poder estar ajudando, porque dependendo, igual a Jéssica falou no começo, quem não estava, como vocês têm bastante atividade, mas as atividades elas são quinzenais, e aí vai fazendo durante a aula, vai tirando dúvida, tá bom? Vamos lá, então, agora para o quebra de página. Esse da quebra de Professor, quem página, não está online consegue ver depois essa sim, explicação, né, sim, na sim, gravação. tá gravado. Ele aparece no final. Geralmente eu tenho colocado as aulas também no YouTube, porque são poucos que estão com problema de conseguir entrar no NSA, no NSA não, aqui no Teams, mas eu deixo no YouTube e aí eu mando para a sala, geralmente. Eu tenho feito isso com as aulas de cálculo, aí eu pego e já disparo para os alunos. Ó, a quebra de página, ela é a função que vai fazer com que seu texto, ele tá ali sendo digitado, igual vocês deram o hand quase agora, ele vai fazer com que o texto pule para outra página, sem você precisar ficar dando enter, 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 enter até o final. Então ele faz com que esse texto pule, e aí aqui, ó, a função para fazer é o Ctrl Enter. Quem tiver aí pelo celular, eu não sei se vocês conseguem aplicar essa função do Ctrl Enter, mas vocês conseguem aí fazer. Ô, Giovanni, sim, eu vou passar a atividade. A atividade, na verdade, já está até lá em tarefas. E no final aqui da aula tem uma atividade para essa aula de hoje também para vocês treinarem. Tenta fazer aí o Ctrl Enter, que ele dá a quebra de página aí. Que aí vocês vão ver que a Ô, quebra de Léo, página vai pular. Oi. quando você fala quebra de página, tipo, ele pula para a próxima página. Ó, eu vou mostrar aqui, ó. Que eu Tá. ia agora mostrar o exemplo, ó. O texto que a gente digitou aquela hora, que colocou lá igual, aí colocou o hand, quem entrou depois, observa aí no chat que a professora Francis até tinha escrito aí. Eu acho que estava 2,3. E aí, quando você dá enter nesse comando, ele aparece esse texto. Quando a gente tem o texto, é só um texto aleatório para poder trabalhar aqui os exemplos, tá bom? Não é que esse texto, você pode ter um texto seu aí de algum trabalho e aí você pode usar sem problema. Aí, quando você tem um texto aqui, de repente uma parte tinha que estar em outra página. E aí você tem que ficar lá apertando Enter várias vezes até ele pular, ou às vezes você quer pular uma página, deixar em branco, você pega e aperta o Ctrl Enter. Olha lá. Ele vai pular aqui e aí fica cada um em uma página. Foi assim que ficou o seu, né, Jéssica? Não necessariamente você quebrou um Não, parágrafo foi pro assim, outro, não. tal, mas ele pulou para uma outra página, não foi? Sim, como faz para ficar um do lado do outro, assim? Não, é que na verdade por exemplo, ó, aqui eu cliquei aqui com o mouse, aí o editorzinho ficou aqui. Aí eu dei o Ctrl Enter e aí mudou. É que eu só juntei as Ah, duas. tá, ele É dividiu, que são você duas dividiu o folhas. Aqui é a texto. minha folha 1 e aqui é a minha folha 2. Você dividiu o Isso texto, tem a ver né? com o layout da página? Não, para exibir dessa forma, eu tirei o zoom. Aí tem a ver com a parte da exibição ali do zoom, mas eu só peguei e quebrei o texto. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Vou compartilhar aqui o meu Word para vocês poderem ver aqui como é que tá. E aí vocês vão observar que é tranquilo de fazer. Porque essa função é mais para você poder organizar, principalmente se você está escrevendo um capítulo, aí de repente vem outro e você vai pular o capítulo. Aí, ao invés de você ficar lá dando vários enters, e aí já perde menos tempo, você só dá o Ctrl Enter e ele já pula automático. Deixa eu ver só se o meu Word vai, porque
Aqui, ó. Vai sair o PowerPoint, mas vai entrar o Word aí. Vamos ver. Ó. Só um minutinho que eu tô colocando, mas entrou um negócio que não era para ter aparecido, que é do PowerPoint de novo. Tá aparecendo aí agora para vocês, Word? Oi, Thaís. Tá aparecendo a sim atividade, no teste. a Pode falar. atividade que vocês falam que vocês já colocaram é esse do dia 15, que vocês falam que é até o prazo do dia 15? Que a tarefa é essa. Entendi, eu vou fazer amanhã. Ah, tudo bem. Que é baseado nessa aula com os atalhos, com as funções que a gente está aqui hoje explicando, tá bom? Tá bom, obrigada. Ó, nada. Ó, pessoal, aqui eu coloquei teste, e aí, quando eu cliquei aqui atrás, ó, vou pegar aqui no meio aqui, ó. Vou até deixar esse daqui marcado aqui de preto. Quando eu cliquei aqui atrás, eu fui lá e dei o Ctrl Enter. Aí ele jogou para outra página. É porque o meu estava aparecendo diferente, porque eu fui tirando o zoom. Se você segurar o Ctrl e aí aqui com o seu mouse, você vai reduzindo aqui no scroll aqui que vai rolando, e aí ele tira o zoom, ó. Aí é que eu já tinha um outro texto ali escrito, mas aí ele tira o zoom ou você consegue tirar o zoom também aqui nessa barra aqui no cantinho. Não sei se no de todos aparece isso, mas aqui, ó, se eu já joguei o zoom maior, ele já unificou aqui para uma página só. E aí eu vou tirando o zoom e aí ele me mostra em duas páginas. É que como tá ímpar, que eu tô com 3 páginas O aqui. meu não tá, o meu não mostra em 2 páginas, não. Só vai diminuindo, ficando bem minúsculo. Aqui, se você clicar aqui, ó, ele não muda no layout. No layout. É que também talvez depende da versão. Mas isso daí de mostrar 2 páginas também eu acho que não muda Beleza. muito. Geralmente eu uso assim quando eu tô conferindo, às vezes alguma coisa, aí eu vou fazendo, ou quando eu tô corrigindo até algum documento, que aí eu tenho o que era para ser e como foi mandado, aí eu vou olhando. Deixa eu Ela voltar pode para cá. também, pode ir na guia também, se ela tiver aí a guia exibir, aí tem lá movimentação de páginas, ela pode colocar lado a lado ou vertical, né? Ele vem vertical, padrão. Viu aí, Jéssica? Como Aqui, que é, aí, professora? aqui, ó, no exibir, aí você tem o lado a lado e aí ele mostra um do lado do outro, ó. Exibir aqui em cima e lado a lado. Acharam? Ainda não, peraí. É uma solução também. O meu não tem eu exibir. Ah, é outra versão. Da versão, porque o meu aqui, ó, ele passa como se fosse você abrindo um livro, uma revista, ó. Pode ver que ele fica aqui o pezinho da outra página, ó. Ele fica Aí tá escrito diferente. o que na opção, professor? Lado a lado. Aqui, ó, consegue ver meu mouse aí, a setinha? Consigo. Do lado Aqui, tá ó. escrito o quê? Vertical, aí tem lado a lado. Vai em Ah. exibir, aí tem vertical. Ah, eu até tirei a minha tela. Vertical e lado a lado. A gente continua, depois você vai testando aí também. Você pode continuar com a outra versão, não tem mesmo. Não, mas se você abrir até aquele do Microsoft, do da ETEC, online, você também consegue, mas não tem problema, porque aqui para você usar, isso daí eu só mostrei quando eu dei a quebra de página para vocês poderem visualizar. Então não tem problema não. Deixa eu voltar para cá pro slide para a gente continuar. Ó, voltou o slide aí, né? Quem não voltou o slide, ele às vezes demora um pouquinho para atualizar. A gente voltou lá. Então, lembrando, para fazer a quebra de página, que é para eu jogar o texto para o outro lado, eu vou apertar o Ctrl Enter. E aí tá aqui, ó, o Ctrl e o Enter. Eu não lembro se já está escrito aí no chat, mas qualquer coisa daqui a pouco eu escrevo.
o Randian. Mas aí depois vocês observam aqui, ó, vou colocar agora, Ctrl Enter. Pronto. E aí ele fica para você poder fazer a quebra de página. Passando. E aí nos atalhos, imagina assim, ó, que de repente a Vitória estava lá escrevendo e aí ela não percebeu ou estava tão empolgada que ela tinha deixado o Caps Lock aqui do teclado ativado, né? Ó, deixa eu mostrar aqui o tecladinho. Essa aqui, ó, do teclado aqui, que ele deixa a fonte maiúscula, o Caps. Ela deixou ativado e foi digitando, digitando. E ela já tinha feito umas 20 linhas e ela falou assim, nossa, e agora? Vai ter que apagar tudo e refazer? E aí também tem uma função que ela ajusta aí a fonte, a disposição. E aí a gente vai ver essa parte. Ó, quando você aperta o Shift e o F3, lembrando que o F3 está lá em cima, naquelas teclas lá de cima do seu teclado aí. Pode ser que alguém tenha aquele teclado cheio de função que aumenta e diminui o som, mas geralmente elas são uma do lado da outra aí, as funções do F aí que vai do F1 ao F12. E aí aqui, ó, ela vai alternar, deixar tudo maiúsculo, que foi igual o exemplo aqui que eu mostrei, ó. Deixa tudo maiúsculo. Ela deixa tudo minúsculo e deixa aqui, ó, com a caixa alta. Então, você apertou aí o Shift F3 e aí ele faz, ó. Se você, por exemplo, a galera que está aí no celular e aí não consegue inserir esse atalho, você também tem a opção aqui, quando você tem esse símbolo com um A maior e um outro A menorzinho, ele te dá, ó, a primeira letra da frase em maiúsculo, todas em minúsculo, tudo em maiúsculo, colocar cada palavra em maiúsculo, ou alternar aí ele faz em maiúsculo e minúsculo, ele vai fazer aleatório. Então também dá, e aí o texto ele acaba ficando ajustado, ó. Se você observar aqui, ó, o texto ele fica ajustado, tá? Então, começou a digitar, tipo, e agora vou ter que apagar tudo. Ou você vai no Azinho que tá aqui, até fiz uma marcação nele aí. Ou você dá o Shift F3 e aí ele já ajusta o seu texto. Pelo menos já é aí uma salvação, porque quanto menos tempo você gastar preocupado com isso, já vai te ajudando para fazer outras coisas. Até uma coisa que é importante, não sei aí vocês, porque para mim, nesses quase aí 2 meses de aula que nós tivemos, vocês não tiveram que entregar nenhum trabalho escrito. Mas muitas vezes eu percebo que os alunos, seja da ETEC ou da faculdade, eles começam a fazer o trabalho e não se importam com aquela regra que o professor pediu, com a regra que foi passada. Aí o que acontece é que quando chega, depois que o trabalho está com umas 30 folhas, 20 folhas, vou colocar 20 para não assustar vocês, ele fala assim, caramba, agora eu vou ter que formatar tudo. E aí dá preguiça, aí ele não quer fazer, aí ele perde o prazo de entregar o trabalho porque ele não ajustou a formatação. Então, o ideal é que vocês façam esse ajuste ou que vocês façam essa pré-formatação já no começo. Porque se você deixar para depois, vai te dar muito mais trabalho. Porque se você já começar com ele formatado, fica melhor. Que eu canso de ver o povo, quando a gente estava na escola no presencial, desesperado lá, e aí todo perdido porque o trabalho já estava pronto, mas não estava formatado e o professor não ia aceitar. Tá bom? Isso daí impacta em um monte de coisa. Impacta no sumário, que aí para você fazer o sumário, a gente vai ver o sumário na próxima aula, vocês vão ver. Impacta para poder ajustar na contagem de página, porque às vezes você não ajustou a margem, igual a gente tinha feito a margem quase agora, que vai mexer aqui na lateral de onde está o texto, não ajustou a margem, e aí na hora que você ajusta, o seu texto já muda. Às vezes você tinha dado um enter a mais para poder o texto cair para outra página, e aí fica um espaço vazio que não existiria esse espaço. Então é sempre bom você já começar a fazer a formatação. Outra função,
e essa função eu acho que a maioria deve conhecer, que é a função do centralizar o texto, que é o Ctrl E. Quando eu falo de centralizar o texto aí, esse meu texto, ó, que ele tá aqui no comecinho da minha margem. Sim, pode deixar pra ela. Ó. Pai, ó. Chega mais pra cá. Deixa eu apagar aqui que a Maria Eduarda tá falando, gente. Tirar ela do mudo aqui, ó. Pronto, Maria Eduarda, você tá mudo. Quando eu estou trabalhando e eu quero deixar centralizado tudo ou só uma parte, então eu seleciono onde eu quero e aí ele vai ficar o texto mais para o meio, eu dou o Ctrl E, ele centraliza. Outra função, que é o Ctrl J, que vai justificar o meu texto. Quando eu falo de justificar, ó, se você observar nesse aqui de cima, no meu primeiro parágrafo aqui, ele tá, uma parte termina aqui, uma parte termina mais recuado, aqui mais ainda e o final também. Quando eu falo justificado, ele vai dar aqui o efeito, ó. Tá tudo ajustado certinho. Pode ver que ele bate aqui com a minha margem. Geralmente, nos trabalhos que a gente costuma pedir para os alunos da ETEC ou da faculdade, é justificado. E tudo isso que a gente está falando, eu tenho falado bastante de trabalho da ETEC ou trabalho de TCC, mas também, até uma coisa que a Fran gosta de falar nas aulas aí, para vocês recordarem dessas funções para concurso, porque geralmente em concurso é muito pedido quando a gente tem esses atalhos, essas funções. Às vezes eles te mostram lá o texto e aí fala... Principalmente do concurso da prefeitura, Léo. A prefeitura coloca mesmo. Aí eles te mostram a questão, com qual comando o texto chegou a essa formatação. E aí, sei lá, tá lá, Ctrl J, Ctrl E, porque aí você consegue ajustar e aí você vai aprendendo, tá? Muita gente já viu, outros tá no começo aí de começar a aprender do Word. O Word, ele é uma ferramenta que é bem tranquila, que antigamente o pessoal acostumado com a máquina de escrever, né? E aí com o tempo foi começando a usar o Word. Eu lembro que tinha o o WordPad, que ainda tem alguns computadores que vêm com o WordPad. O Word 95, que eu cheguei a usar, que eu fazia curso quando eu era pequeno, e aí foi evoluindo e mais funções foram sendo agregadas ao Word, e era bem legal porque você vê hoje que a gente consegue praticamente deixar um layout, um design bem mais moderno e mais legal para poder ler também. Ó, o Ctrl T que a gente já tinha falado, né? A Jéssica até que tinha até colocado primeiro aí essa função de selecionar o texto todo, que eu não tinha deixado lá naquela parte, porque a gente ainda ia ver esse do Ctrl T, que tem uma diferença. O Ctrl T, ele é uma função que em alguns equipamentos aí, ou em alguns computadores, pode ser que ele seja o Ctrl A. Se tem algum aluno usando o LibreOffice, ou o OpenOffice, ou o Apache, depende aí do seu sistema que tem o seu Office, você vai perceber que aqui ele é Ctrl A. Então, direto, se eu estou usando o outro notebook, que é o Linux, e aí às vezes eu estou escrevendo, de repente eu dou um Ctrl T, ele dá outra coisa. Ele não seleciona o texto todo. Então é bom vocês até saberem disso, porque ele faz essa função de Ctrl A e no LibreOffice ele faz essa função do LibreOffice o Ctrl A e aqui o Ctrl T no Word. Bom, tá tranquilo, né? Ó, tá aí do Ctrl T para mostrar para vocês. E aí aqui, ó, eu tenho o texto, para selecionar o texto todo, dou o Ctrl T e ele me gera o texto selecionado. Beleza? Eu acho que aqui todo mundo já sabia. Isso é aquilo que eu falei, é a questão que vai te ajudar a ganhar tempo. E aí, se a gente voltar a falar até do concurso, por exemplo, tem provas que é cronometrado o tempo e você, tipo, a pessoa que consegue demonstrar o domínio, terminar primeiro, tudo certo, também ganha alguns pontinhos. Eu lembro que eu fiz,
quando eu estava na faculdade, acho que no segundo ano, a prova da SUSEM, que era uma vaga só, acho que eu fiquei em segundo na época. A gente teve prova prática no computador. E aí, essa prova prática no computador, eles deram uma folha com o texto formatado de uma forma que é, eles queriam que a gente entregasse. E aí, essa forma que eles queriam que a gente entregasse tinha tempo e muita gente ali ficou perdida, porque não sabia fazer as funções. Antes de eu continuar aqui até explicando das funções, eu vou abrir para o Alexandre, que ele tem duas dúvidas aqui. Alexandre? Então, professor, baseado nesses atalhos aí que o senhor está explicando para a gente, como usar, né, que é para agilizar na hora de fazer o trabalho, é que no notebook, né, é diferente de um teclado, né, de desktop, né, que a gente tem, por exemplo, uma tecla que faz mais de uma função, né, e aí eu queria saber se funciona também esses atalhos. Tem uma tecla Claro. chamada FN. Sim, sim. Ó, no notebook, tudo isso que eu estou falando vai funcionar, mas tem alguns teclados, e aí até você me fez lembrar, teve uma época que quando eu trabalhava na Secretaria de Economia, a gente fazia licitação, compra e tal, e aí a empresa ganhadora mandou um notebook com um teclado um pouco diferente. Pode ser esse daí seu. Ele não tinha o ponto de interrogação ali do lado do shift. Deixa eu até abrir aqui onde tem um teclado aqui, ó. Ele não tinha o ponto de interrogação aqui, ó. Tá conseguindo ver aí que eu marquei, né? Sim. O ponto de interrogação era aqui no W. Ele era embaixinho aqui embaixo do W. Então, algumas funções, até no teclado normal aqui, igual eu tô olhando, se você usar o Tecla Alt... sem olhar é horrível, né? Hã? Para quem consegue teclar sem olhar, deve ser horrível, né? Porque você está contando que ali tem uma Se tecla. você tá acostumado e aí você... O diretor, eu lembrei disso porque o diretor, na época, o computador ele era muito bom de configuração, mas ele não quis usar porque o raio do ponto de interrogação não era ali e ele sempre fazia ofício, às vezes ia ofício pro gabinete lá em São Paulo, e aí o ponto de interrogação era lá embaixo do W, então tinha que usar ou o Alt GR ou no notebook, por exemplo, eu tô com um aqui da Compaq, mas geralmente eu uso um que é da Samsung. Ou o outro meu lá, que é o Linux, ele tem o FN, que é uma tecla azulzinha. Aqui no notebook, o FN está aqui do lado, aqui, ó, do botão do Windows. Quem está no notebook aí, vê se tem o FN aí. É igual o meu, é. Então, o FN, ele habilita, pelo menos aqui nesse, todas as funções que você tem no seu teclado, que elas estão em cor azul. Na cor azul aí. Isso. Por exemplo, eu consigo aumentar e diminuir o som. Aí aqui eu consigo colocar o sinal de mais, porque nesse teclado do notebook não tem o sinal de mais, mas usando o FN aqui ele coloca. É como se fosse você, quando você coloca o Shift, e aí ele dá a letra maiúscula, ou aqui quando você tem essas teclas aqui de cima, ó, acabei de circular, onde tem o número 1 e tal, se você apertar o Shift 1, ele vai dar o ponto de exclamação. Se você apertar o Alt GR e o 1, ele vai te dar aquele 1 pequenininho. Tipo, eu tenho um grande e ele dá um pequenininho. Como se fosse, tipo, 1 ao quadrado aqui, ó, se eu apertar o 2. Ele te dá Tá. essa função, entendeu? São coisas que são, às vezes, besteira. Tem tecla que a pessoa olha e fala assim, nossa, mas para que serve isso aqui? Mas são coisas que no dia a dia te facilita, ou até quando tem uma prova. E até a Jéssica colocou ali no chat que tinha reprovado numa prova, né? Por conta do Windows. E aí é importante também quando vocês forem fazer prova ou ver o edital para ver qual é o sistema operacional que vai ser pedido. Que é basicamente o que eu falei de quando eu tenho aula na ETEC, e aí eu vou reservar o laboratório, eu já vejo qual é a versão, porque muitas das coisas que a gente usa, ele não funciona. Até a Vitória está falando também que tem que adivinhar por causa do símbolo, e a Brenda também, onde ficava a interrogação, porque é normal. Ó, até ela falou, o dela é desse teclado que é embaixo do W. Pior que esse computador que a gente comprou na época, pagou uns 5 mil em cada notebook, e era uma marca que eu acho que era Datem. Era uma montadora brasileira de computador, que montou a configuração e mandou. Como a gente não podia escolher marca, porque quando você faz compra pública você não pode escolher, então tinha esse problema. Mas é legal também, porque de repente, de uma certa forma, os caras
para fazer uma prova com vocês, podem testar vocês e falar, senta nesse computador. Você vai olhar para o teclado, às vezes for um notebook, você fala, nossa, mas nunca trabalhei com desse. Pelo menos você já sabe que essas funções vão te salvando. Esses botões que tem aí no computador, tipo o FN, o Alt-GR. Eu já lá em São Paulo, já participei de prova prática de Excel, de Word, e aí também os caras dão um computador que está lá. Por exemplo, o nosso da ETEC, ele não é um computador muito novo. É bem já ultrapassado, assim, se você for ver, mas o Gabriel acabou de aprender aí como é que faz para fazer a interrogação. O Gabriel não mandava pergunta para ninguém. Aqui, ele acabou de mandar. O da ETEC é um pouco ultrapassado. E aí, quando a gente vai fazer uma prova em algum lugar, você vai perceber que é diferente. Então, é importante vocês irem observando, mesmo que não tenha em casa. Tem aluno que em casa não tem, mas tudo bem, você vai observando, vai vendo ali que tem aquela função para você ir aprendendo, porque várias empresas fazem teste, faz teste no computador. Até o CIE também tem. Eu não sei como é que vai ficar agora a situação dos aprendizes, mas eu ia falar o aprendiz da Rumo, eles também fazem prova no computador, que é aquele programa de aprendiz que é o mais desejado aí, geralmente lá dos nossos alunos. Ó, a Vitória não vai apagar tudo aí não, hein? Que a Vitória acabou de achar aí o Ctrl Y. Aí o povo vai começar a botar atalho e daqui a pouco tá todo mundo desesperado aqui, pedindo help pra gente, porque o computador Professor, bugou. Oi. Esses atalhos aí, tem alguma plataforma que eles ficam disponíveis? Porque a minha dúvida é onde o senhor acabou de chegar. A Jéssica comentou que quando tem concurso público, é exigido, né? E tem depois uma segunda etapa que é a da digitação, né? Isso aí ajuda muito na hora de formatar um texto e até para digitar ele, né? Tem tempo, né? Existe algum lugar onde eu encontro uma lista de atalhos para poder executar? Ou aqui no material que você viu já tem? Então, eu mandei aqui, são os principais, mas eu posso até deixar para montar para semana que vem para vocês. Tem? Ah, legal. Ó, uma pergunta. A minha tela tá aparecendo aí de cabeça para baixo ou não? Não. Então tá bom. Porque daqui a pouco... Tá normal. Não, tá. É porque do jeito que eles estão curiosos, Francis, daqui a pouco vai ter aluno com a tela invertida pro lado. Eu não vou nem colocar esse atalho, porque do jeito que o povo porque na ETEC, quando descobriram, eles inverteram todas as telas dos computadores. Aí tinha aluno deitando Não faz no monitor. isso não, Léo. Verdade. Você sabe qual é, né? Eu não vou nem dar dica aqui. Isso não, uma vez eu fiz isso, eu demorei meses para descobrir como fazer. Mas não vamos falar disso. Ó, o Breno até colocou aqui, ó, o processo do CIE pediu para que ele fizesse o teste no Word. E é verdade, o Breno, e aí até vocês, geralmente o pessoal pede e você, para coisas assim, funções que às vezes você nem imagina, pode até ser coisa do comércio, hoje em dia tá tudo usando o computador. E aí acaba o pessoal querendo ver se realmente dá para contar. Até porque se a gente pega uma empresa familiar ou uma empresa com uma pessoa, às vezes mais de idade, ela não tem tanta facilidade, ela vai acabar tendo problema e precisa de alguém ali que saiba. Então ela não pode ficar parando para falar, olha, eu vou vir aqui, eu vou te ensinar a digitar no Word. Ela já quer alguém que faça, então por isso que ela pede. Ó, a professora Francis até colocou aí para vocês a lista de atalhos aí, os principais atalhos para poder usar. Fica bem legal, porque aí dá para trabalhar. Bom, agora vou voltar aqui pro PowerPoint para a gente continuar, que daqui a pouco a gente já está terminando. Para vocês começarem a fazer. Tem aí a lista de marcadores. Isso, geralmente, é usado para fazer destaque no texto. Você está ali fazendo, vamos supor, dentro da administração. Quais são as funções da administração? E aí você coloca marcadores, tópicos para poder ir explicando. Então, aqui nesse exemplo, ó, uma lista de compra. Se você pegar e for fazer aí uma lista de compra, você clicando aqui no marcador, aí você tem as opções.
Talvez no Word que vocês estejam usando, ou se você observar aí, tem função que ele aparece mais marcadores, ele mostra outros tipos. Esses aqui são os que eu me lembro, assim, eu acho que desde, sei lá, 10 anos de idade, sempre tiveram esses aqui no Word, que eu acho que são os que ficaram mais comuns de uso. Mas tem como também você colocar outros marcadores. A galera da informática gosta de criar esses ícones, aí às vezes coloca até, tipo, um meme, uma fotinha pequenininha, e aí dá para você ir fazendo de marcador, tá? Ó, como é que fica. Se eu for criando, ó, adicionei um marcador, cada enter que eu vou dando aqui no final da palavra, ou se eu colocar uma frase, ele já me gera automaticamente um marcador. Se eu quiser colocar um de número, igual esse aqui que eu fiz, ó. Ó, eu tenho 1 e eu tenho 2. Aí eu vou aqui e coloco um marcador numérico. Nesse caso aqui do que eu coloquei o marcador de símbolo. E esse aqui ele vai fazendo por nível, ó. Ele vai te colocando por nível e aí você, tipo, tem um texto correndo dentro do nível. Esse do marcador é útil também para você fazer até no de LTT, quando tem, de repente ela pede para fazer lá um ofício, um memorando, e aí você tem que listar alguma coisa. Você vem aqui e você lista. Eu não lembro se a Denise já chegou a trabalhar isso com vocês ou ela vai trabalhar, que agora eu não lembro o plano dela para essas 2 quinzenas, mas também tem. E aí. Ela ainda não passou, não. Ah, então, ela ainda vai trabalhar com vocês. A Vitória quer perguntar aqui uma coisa. Bora, Vitória. Araújo. Tá me ouvindo? Yes. Tipo assim, ó, sabe quando a gente copia um texto do Google, aí põe lá no Word, e aí depois justifica, e às vezes fica um espaçamento gigante, assim, entre uma palavra e outra? Ah, sim. Como que desfaz aquilo? Bom, ó, espera aí que eu vou abrir aqui um Word aqui. Enquanto o professor Léo vai abrindo aí, essa lista que eu passei, que a fonte é da própria Microsoft, alguns atalhos são diferentes dos americanos, tá? Porque para a gente, Ctrl N é muito mais semântico, né? A palavra, a letra N, para negrito para a gente. Então, fica mais fácil, tá? Não é porque está errado, é porque lá nos Estados Unidos é diferente. Então, alguns computadores também, dependendo do computador, é bem diferente, tá? Então, sempre se atentar a algumas coisinhas. Eu já coloquei aqui o que tá diferente. Ah, beleza. Ó, a Vitória. Aqui eu vou pegar um texto. Deixa eu abrir aqui o G1, por exemplo. Que eu vou te mostrar uma função, mas pode ser que essa função, ela... Quando você for colar, dependendo do que você for colar, ela ainda vai continuar, tipo, quebrado, uma parte. Mas deixa só eu ver aqui se ele abre para poder mostrar. Porque às vezes eu vou, apago e escrevo, tipo, eu mesmo para tentar arrumar e não adianta. Sim. Ó, eu vou voltar aqui nesse meu Word e aí eu vou te mostrar já. Era só eu puxar um texto aqui que eu tô abrindo ele. Vou pegar um texto aqui do jornal. Vou compartilhar minha tela aí do Word, então não se assustem se sair. Já estou abrindo aqui. Isso daí ajuda até vocês aí, o pessoal, para fazer trabalho, às vezes uma pesquisa que tem que fazer lá da internet. Claro que você vai ter que ler, né? Porque também já teve aluno que colocou uns textos que, pelo amor de Deus, que não tinha nada a ver com o que o professor pedia, porque o aluno não leu. Isso aconteceu aqui na ETEC de Praia Grande. Eles tinham que fazer o TCC lá, e aí tinha que citar sobre Praia Grande. O SER entrou na internet e pesquisou Praia Grande. Só que não sei se vocês sabem, mas tem Praia Grande aqui e tem Praia Grande em Santa Catarina. E aí a pessoa colou a história toda de Praia Grande de Santa Catarina e entregou o TCC. O resultado foi um I bem bonito, né? Bom, ó, você tá vendo aí a minha tela, né? Calma, ainda não. Tá aparecendo na tela do Word? Tá. Não. Tá aparecendo, Ah, sim. vai atualizar, ô teste, Vitória. teste. Tá indo aí?
Eu vou esperar aparecer. 1, 2, Tá, 3. vê. Qualquer coisa você volta, sai e volta de novo aí nessa parte onde você visualiza. Ah, agora foi. Foi, beleza. Ó, eu tô com um padrão aqui. Se você observar, o meu texto tá justificado. Aqui em cima, ó, tá vendo? Tá justificado? Sim. Tá. Aí vamos supor que eu vou aqui nesse espaço de baixo colar o texto. Eu fui lá no site do G1 e copiei uma parte da matéria. Se eu dou Ctrl V, ó, Ctrl V, ele vai colar o texto conforme ele importou de lá do site. Só que meu computador tá com tanta notificação que ele tá travando. Ó, apareceu aí para você? Ainda não, calma. Apareceu para mim. Agora foi. Ó, tá vendo que ele tá bem bagunçado, né? Porque aqui tava num padrão, ó. Tava calibre 11 e tal. E aqui ele já tá, ó, uma outra fonte, outro tamanho aqui. Até aqui, ó, que eu tinha deixado justificado, ele não tá. Mais ou menos é isso que acontece. E aí, às vezes, ele dá tipo uns espações assim, né? É. Então, quando vocês copiam, se é do PDF, talvez a Fran pode até detalhar isso, mas ele não, dependendo do arquivo, ele não vai copiar igualzinho você está visualizando ali o PDF. Agora, quando você copia o texto, igual eu coloquei aqui, você consegue arrumar, ó. Eu vou tirar o texto. Tá vendo aqui no colar? O colar que eu fiz foi o Ctrl V. Só que quando você vai aqui em colar, deixa ele abrir aqui. Você tem a opção aqui, ó, do colar com esse símbolo dual, ó. Tá vendo aqui? O colar especial tem um símbolozinho do A. Ó, essa opção, ele vai colar o texto, mas ele vai manter a formatação do texto. Calma, Então, ó, se eu aperto o colar simples, ele vai aparecer do jeito que estava. Se eu vou nesse último, que aí eu tenho o colar especial, ó, você pode observar que o último que estava aqui, o meu padrão, era vermelho, era calibre fonte 11 e era justificado. Ó aqui embaixo, ó. Tá vendo? Conseguiu ver, né? Tá parado então, ainda. Você tem que vir no colar e no último. No colar especial. Se você só aperta Ctrl V, ó como que ele fica. Ó, aqui eu só coloquei Ctrl V. Agora aqui não, eu coloquei no colar especial, ele mantém a formatação do que tá em cima. Ah, entendi. Agora, claro, igual eu falei, se for do PDF, aí pode ser que ele vai dar aqueles quebrados que você vai ter que ficar, tipo, dando delete para poder subir e ir ajustando. Sim. Bom, então a gente vai continuar para a gente poder finalizar, que daqui a pouco também já acaba a aula. Conforme for tendo dúvida, aí vai sinalizando. Aqui vocês estão conseguindo visualizar a minha tela do PowerPoint? Sim, tá tudo certo. BNT. A BNT? É a tela, isso, da BNT. Ó, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas aí, e ela usa alguns padrões. Porque imagina, cada faculdade, cada pesquisador fosse fazer de um jeito, ia ficar bem bagunçado. E aí a ABNT ela serve para várias coisas. Por exemplo, para padronizar aí os documentos em Word, ou documentos que são para estudos acadêmicos e tal, mas tem a ABNT a questão da tomada. Eu não lembro se foi na sala de vocês. Não, acho que foi na turma que eu tenho lá do pessoal do semipresencial. É que agora eu tô sem câmera aqui, mas aqui no escritório eu tenho um adaptador que ele, geralmente aqui no Brasil, a gente tem aquele aqui, eu tô fazendo uma bolinha aí, aquele que é de 3 pinos, né? Que muita gente no começo teve dificuldade, teve que adaptar as tomadas de casa, ou o povo ia lá e quebrava esse pino do meio. E eu tenho um aqui na minha mão que eu trouxe ele de Buenos Aires, que ele é assim, ó, a tomada lá é assim. Elas são 2 riscos, tipo assim e assim. Eu sofri muito porque eu fiquei uma semana e aí eu ia ficar sem meu celular com carga, porque lá a tomada é esse padrão e o meu celular, o padrão era 2 redondos. E aí o 2 redondos não entra em 2 riscos desse aqui. Então, se eu não tenho uma padronização,
vira uma bagunça. Cada fabricante vai fazer de um jeito, e aí para trabalhos acadêmicos também a ABNT ela segue essa norma. E aí, primeira coisa que vocês precisam pensar quando eu falo de padronizar, geralmente tem lá uma regra, um manual falando, que é sempre bom olhar. Até eu e a professora França, a gente já deu TCC, não lembro se foi em 2015, e aí a Fran pegava bastante com eles essa parte que eu lembro, porque você tem que olhar o manual para você ver qual é o padrão, e aí aquilo que eu falei, já deixa já pré-formatado, e aí começar a trabalhar, ele já vai seguir aquele padrão que foi colocado. Aqui no Word, vocês estão vendo que está aparecendo aí esses espaçamentos. São os espaços que eu tenho, ó, eu vou passar aqui uma risca. Entre cada linha do meu texto, ele me dá aí um espacinho. Então, se eu defino 1, ele dá um espaço, se eu defino 1,15 e vai indo. Isso daí, no Word, ó, se você olhar aqui, do lado do sombreado que a gente já tinha usado, eu tenho a opção de colocar espaçamento entre linhas, ou espaçamento aí do parágrafo. Eu vou mostrar como que ele fica, tá bom? Esse do espaçamento, ele geralmente para a norma lá do TCC, eles pedem para 1,5. Ó, acabei de selecionar aí. Ou para qualquer trabalho acadêmico, pedem 1,5. E aí você vai aqui nesse e define qual é o espaço. Então, vou mostrar, ó. Consegue ver que com 1,5 eu tenho aqui um bom espacinho, ó, entre eles. Se eu definir aqui 1,5, aí eu vou ficar com esse espaço. Agora, se eu defino 2, vamos supor que o professor não deu nenhum padrão. Não estou mandando vocês fazerem isso, hein? E aí você fala assim, o professor mandou fazer com 10 páginas. Beleza, vou meter um espaçamento 2 e aí ele vai ficar assim, ó. Olha só, ele dá para colocar mais uma linha aqui dentro, aqui, se a gente for medir. Porque no padrão 1,5, ele dá um espacinho. No 2, quanto maior aqui o espaçamento que você der, maior ele vai aplicar o espaçamento, ele vai afastar uma linha da outra. Então, geralmente 1,5 é usado, até porque senão cansa a leitura. Imagina aquele texto todo esmagado. E aí cansa a leitura. Eu estou até pegando aqui alguns dos livros que eu tenho aqui do lado. Geralmente, ó, eles aplicam um padrão 1,5 mesmo. Quando é muito comprimido, muito espaçado, muito comprimido para poder ler, fica complicado. Quando eu dou um espaço, ele já fica melhor de fazer a leitura. Então, essa função aí do espaçamento, não sei a galera que está no celular se vai conseguir usar. A professora até colocou aí também um print aí da tela, porque no celular eu não tenho se dá certo, mas no computador dá. Oi. Léo, no celular tem essa opção, sim. Ah, tem? Tem. Ah, maravilha, porque dá para vocês usarem também. E aí eu costumo trabalhar nas aulas do EAD aí, com essa função que está aí aparecendo para vocês. Na verdade, não seria uma função, mas seria uma parte da aula, que é o você no comando. O você no comando é vocês pegarem tudo aquilo que vocês viram na aula e aí vocês aplicam para poder ir praticando. E aí, até a Jéssica falou que já tinha visto tal, e estava fazendo no comecinho da aula. A ideia é que vocês peguem o texto que está aqui, que é o texto sobre os buracos na camada de ozônio, e aí vocês vão usar a configuração da fonte, quando for título, Arial 18, quando for subtítulo, Arial 14, que eu acabei de riscar por cima, e quando for o texto aí, Arial 12. E aí vocês vão aplicar a quebra de página no subtítulo aqui do Um Buraco na Atmosfera. E o espaçamento que vai ser usado é de 1,5. Que é tudo que a gente explicou até agora, que foi falando aí, foi colocando no chat. A margem esquerda e superior, 3. A inferior e direita, 2. Eu já não lembro se vocês testaram esse da margem ali, aquela hora que eu falei. Mas depois, se quiser fazer o teste, vocês vão ver que ele, tipo, se a sua margem está muito fechada, você vai ver que ele vai ampliar a folha ou o seu texto vai mais para a esquerda, porque ele vai ficar num espaço maior. Claro, se você colocar mais à esquerda aí, ou mais para cima, mais para baixo. Outra coisa aí que é para fazer nesse trabalho é
formatar o texto como justificado. Então, vai ficar aí, lá na margem, vai seguir todo um padrão. Igual esse meu que está aqui da explicação, ele não está justificado. E os títulos centralizados em negrito. E aí, você salva ele como nome. Deixei aqui exemplo aqui, né? Mas pode salvar com o seu nome. E aí, você manda aqui na postagem. Isso é uma atividade para vocês poderem praticar. Não é a atividade que está de avaliação, tá? Até quem entrou depois, eu havia falado no começo que a nossa atividade de quinzena é um questionário, porque vai também contemplar aqueles alunos que não conseguem fazer todas as funções no computador, mas aí ali você já vai demonstrar que você já lembra daquele conceito do atalho, da aplicação da formatação, entendeu? Então, quem já conseguir fazer, já aproveita para ir fazendo esse daí que está o trabalho aqui do texto da camada de ozônio, ou se você não conseguir, aí você só vai revisando o conteúdo, porque aqui, ó, vou até dar uma dica aqui, deixa eu pegar a caneta. Ó, se você observar o texto, eu tenho aplicação em alguns lugares de itálico, e aí a gente viu que o itálico é o Ctrl I. Eu tenho uma aplicação aqui, ó, do sombreamento que vocês viram. Eu tenho a aplicação aqui do negrito. Eu acho que no teclado aí vocês sabem, aplicação de aspas aqui, que tá lá no cantinho em cima, porque no celular todo mundo usa lá o Shift para poder inserir um caractere, aumentar, diminuir a letra. Deixa eu ver o que mais está aqui. Esse de inserir a imagem que a gente chegou a ver, que eu falei para vocês, para inserir uma imagem. E aqui de centralizar também, e o espaçamento que vai ter que ser aplicado. Beleza? Alguém quer falar? Dúvida? Ninguém tem dúvida, tá tudo certo. Todo mundo já querendo fazer o concurso. Oi.